Olá pessoal, mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia. Aqui é o professor Gesiel. Eu vou dar continuidade sobre migrações, falando quais foram os períodos que marcaram as grandes migrações, nos últimos séculos, né? Dentro da história humana contemporânea. Bom, nós temos aqui o que marcou o grande deslocamento e fluxo de pessoas, o que nós precisamos entender como as grandes navegações no século aqui marcado no século XV ou XVI, é o período que começa as colonizações e a ocupação das terras no continente europeu e Oceania, continente americano e Oceania. Lembrando que o continente americano era chamado de Novo Mundo e a Oceania Novíssimo Mundo. Então, nós temos um grande deslocamento, né? Vamos aqui melhorar aqui a iluminação aqui, ver se dá para vocês lerem, né? Século XVIII, do século XVI ao século XVIII, período das grandes navegações. Bom, os europeus passaram a colonizar a América e a Oceania. No século XIX, começa um período chamado de neocolonialismo, mas ali não houve assim um deslocamento da população europeia para o continente africano, tá? Ali é outra aula que a gente vai falar sobre imperialismo, neocolonialismo na África. Mas é no final do século XVIII, já entrando no século XIX, que estoura aí a Revolução Industrial, que altera a forma de vida das pessoas. As pessoas passam a morar nos grandes centros urbanos, deixando as fazendas, as áreas rurais, em busca de trabalho. Isso graças à Revolução Industrial, devido à inovação tecnológica com a máquina a vapor. E a máquina a vapor não foi apenas uma máquina que propiciou a aceleração da produção de mercadorias, né, dos produtos industrializados, mas a máquina a vapor propiciou o desenvolvimento do navio a vapor e dos trens, ferrovias. Então, graças à Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial e depois, posteriormente, a segunda Revolução Industrial, que houve um grande deslocamento de pessoas também, né, entre o próprio continente europeu, na parte continental, e entre os continentes da Europa para a América. Então tem um grande fluxo de deslocamento de pessoas nesse segundo período aqui. Eu vou marcar século XIX, que é o que marca as revoluções industriais. Antigamente as pessoas realizavam as viagens pelas caravelas, agora não. Agora eu tenho navio a vapor, né? Eu tenho navio a vapor. Para que eu vou de caravela? A viagem ficou mais rápida, melhorou o meio de transporte, facilitou a nossa vida. Então as pessoas agora estão deixando a Europa e estão indo para a América. Vai lá, né? Uma esperança, um sonho, né, de começar uma vida nova. É claro que na Europa também eles estavam fugindo de muitos conflitos, né? Muitos ali no continente europeu, guerras religiosas, em várias situações que propiciaram, né, a ocupação do continente americano e essa grande migração de europeus para a América. Tranquilo? Então havia um grande fluxo de pessoas. Acontece que no final do século XIX
havia já uma disputa comercial entre as principais potências capitalistas, como já falei do imperialismo, não é nessa aula que nós vamos tratar sobre isso, e a tensão se aflora e aí vai eclodir, né, vai explodir aí a Primeira Guerra Mundial. As guerras mundiais também contribuíram muito para a migrações de pessoas, né? O deslocamento de pessoas. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. A Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Foram essas duas guerras mundiais que fizeram que, nossa, o número de pessoas se deslocando de um lugar para o outro, para o continente, deixando um país e indo para o outro, foi grande. Um número muito grande de pessoas saindo de um país e entrando para o outro. Então, as guerras mundiais. Tranquilo? Tranquilo aí? Bom, esses foram os grandes períodos. É claro, essas migrações nos anos 50, anos 60, como se tivesse um intervalo, mas agora um novo tipo de migração que os habitantes dos continentes europeus passaram a ocupar o continente americano. Agora, depois dessas guerras mundiais, depois desse cenário internacional que nós vimos até a década de 50, 60, nas próximas décadas nós iremos ver as migrações, né? As migrações mais recentes ocorrem do continente africano, asiático e latino-americano, com destino aonde? Qual o destino desse povo? Qual o destino desse povo aqui? Destino desse povo, Europa. Os africanos vão voltar, ou melhor dizendo, vão procurar os países de seus antigos colonos. Por exemplo, um habitante que vive na Costa do Marfim fala francês. Então, naturalmente, ele vai procurar um país, um lugar onde se fala francês, a sua antiga colônia, na França, Argélia também, Camarões, inglês. Então, ele vai procurar, vai querer migrar de volta para a Inglaterra, né? E assim por diante. Moçambique, português, eles vão para Portugal. Então, essas migrações recentes dos países subdesenvolvidos, países, em alguns casos em desenvolvimento, casos dos países latino-americanos, que procuram destino nos Estados Unidos, mas também Europa, né? As suas antigas colônias também. Tranquilo? É isso que eu quero deixar para vocês, esses períodos que marcaram as migrações, e recentemente também, né, nós temos um número muito grande de refugiados. Aí a gente já explicou essa aula, já falamos um pouco sobre isso. E fica aí um forte abraço para vocês e tchau, tchau!